Vamos abrir as Escrituras no livro dos Salmos, no capítulo 51. Eu escrevi sobre este salmo no meu blog e várias perguntas surgiram e eu vou tentar, então, responder algumas delas aqui. Mas depois, se você quiser ver o texto integral, você pode conferir. Depois nós vamos apresentar o endereço. Salmo 51, lemos assim na palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo em teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a tua palavra, ouvimos a tua voz e agora precisamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, ele é um salmo raro no sentido de ter um título que aponta bem especificamente o contexto que este salmo ele foi escrito. E como os irmãos podem ver, ele foi escrito na famosa situação quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã a respeito do envolvimento em adultério que ele teve com a mulher de Urias, um dos seus soldados. Ela chamava-se Batseba. Aquilo que nós vamos ler aqui é um relato singular no sentido de que nós não precisamos passar por aquilo que Davi passou para poder expressar essas palavras de arrependimento e contrição que ele conseguiu formular. Então, não é uma virtude, irmãos, você cair em pecado para depois poder arrepender-se da maneira como Davi ele se arrependeu. De jeito nenhum. Mas esses salmos, ele mostra, talvez tenha sido esta a razão porque Deus tenha resolvido guardar esta oração. Esse salmo, ele mostra o que eu chamo de algumas atitudes bem claras que demonstram o arrependimento genuíno em uma pessoa.
É difícil você avaliar se alguém está pronto para receber o perdão ou para ser restaurado, perdão, à comunhão da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, cumprindo o que a Escritura nos manda, nós disciplinamos pessoas que se envolvem com pecados que a Bíblia